uma das coisas que a gente vai vendo, assim, né, que nem o relato da Mari, às vezes é a questão de ter o preconceito, às vezes, né, às vezes da própria família, às vezes da sociedade, porque, como o próprio grupo diz, é invisível, né, você não enxerga. Eu acredito que o papel da psicologia, né, acaba sendo um dos pilares principais dentro disso. Exatamente. A psicologia, ela contribui muito com a pessoa que tem esse diagnóstico de fibromialgia, porque realmente a gente trabalha para que a pessoa compreenda o quadro de dor que ela está sentindo, a limitação que isso vem ocasionando na sua vida, porque o grande problema da fibromialgia, além de todos os sintomas físicos, é a questão da aceitação. Então, trabalhar com o paciente a aceitação de um diagnóstico é algo complexo. A partir disso, a gente auxilia o paciente a conversar com a família para que ele compreenda também e a família entenda o quadro pelo qual a pessoa está passando. E a partir disso, a psicologia vai criando subsídios, de fato, para que a pessoa consiga ir lidando com aquelas situações de uma maneira que não agrave tanto os sintomas no seu organismo. Porque a gente também entende, enquanto psicólogo, que quando a gente está com um quadro de dor, né, por mínimo que seja, a gente já tem alguns agravos à nossa saúde. E quando a gente fala de uma deficiência oculta que realmente é caracterizada pelo quadro da dor, a gente está falando de limitação dessa pessoa. E é aí que começa o comprometimento principal, porque a pessoa não aceita e aí ela acaba agravando ainda mais os sintomas no seu corpo. Então a psicologia ela trabalha muito nessa questão da aceitação primeiramente, além das questões de acolhimento e tudo mais que a gente sabe que se faz necessário. E dentro da próprio diagnóstico, assim, um dos critérios que você vê é até a questão do humor deprimido, né? Porque o paciente, você acorda com dor, você não dorme direito, né? Tem um sono não restaurador, que é uma das questões, e a gente vê que isso vai limitando bastante, né? E até às vezes eu falo, né, para os pacientes, eu acho que o humor deprimido, ele entra como um dos critérios ali que tu acaba avaliando, mas ele também é uma consequência, né? Porque você estar limitado de ter uma qualidade de vida, de deixar de sair porque tem dor. E a psicologia, ela acaba trazendo até métodos, né? Hoje, de terapia, né, individuais. Quais são as principais, assim, que vocês têm usado no grupo, assim, indicado para buscar? Então, falar de terapias individuais é muito importante, porque a gente compreende que os pacientes com fibromialgia, cada um deles tem um tipo de sintomatologia, né? Então, a gente vem trabalhando, como a Josi comentou, esse grupo iniciou no ano passado na SF que eu atuo, em que a Mari fazia parte, e esse ano a gente acabou levando para o município para poder também tratar as pessoas de uma maneira mais individualizada. A gente tem o grupo, então por vezes a gente acaba trazendo profissionais para ir conversando com as nossas usuárias que apresentam esse diagnóstico para tentar novas alternativas. Então eu sempre comento que alguns pacientes, a terapia individual, ela é mais objetiva, porque ela consegue criar mecanismos para aquela pessoa entender, de fato, toda a situação que ela vem passando. Algumas pacientes, a gente acaba indicando a auriculoterapia, que auxilia bastante. Outras pessoas não conseguem fazer a auriculoterapia. Algumas pessoas conseguem fazer acupuntura, outras não conseguem. Algumas conseguem fisioterapia, algumas não conseguem. Então, nós, a psicologia, a gente vem trabalhando para ver aquilo que a pessoa consegue, de certo modo, ir fazendo no seu dia a dia para ela conseguir algum benefício. Porque a psicologia também é multiprofissional. A gente precisa trabalhar essa questão multi para nós conseguirmos dar conta daquilo que o nosso paciente está trazendo. Porque é muito fácil as pessoas julgarem no dia a dia aquele quadro e eu não posso, enquanto profissional, simplesmente delimitar que apenas a psicologia específica vai auxiliar no tratamento, sendo que isso não vai ter uma eficácia quando a gente acaba atuando de maneira isolada somente como psicólogo.